Olá, tudo bem? Vamos fazer uma reflexão, uma meditação sobre a gratidão. Tantas coisas acontecem na nossa história, na nossa vida, e muitas delas passam despercebidas. Nós sempre acabamos nos concentrando nas coisas negativas, porque o negativo ele acaba pesando mais, e quando ele se fortalece, ele acaba aparecendo mais. Então vamos analisar um pouquinho. Às vezes eu faço só reflexão, às vezes só meditação. Aqui eu vou misturar as duas coisas. Porque antes de meditar, antes de fazer as orações, as meditações de gratidão, que você conhece já algumas, já deve ter visto algumas, primeiro tem que entender o que está fazendo. Tudo para o nosso mental tem que ter sentido. Não basta só fazer, repetir alguma coisa sem ter sentido. Claro que vai ajudar um pouco, porque são palavras bonitas e boas que vão impregnar em nossa memória e vai dar um resultado pequeno. Quando você vai refletindo e vai compreendendo a sequência daquele movimento, quando você vai sentindo de dentro para fora aquelas palavras, e não está falando só porque aprendeu ou porque mandaram falar, quando tem esse sentir lá no coração, vai fazer um efeito mais rápido e mais duradouro. Por isso, então, eu gosto de fazer essa pequena explicação antes de começar. Enquanto você vai me ouvindo, você já vai relaxando, se soltando ou sentado, deitado. Eu sugiro que você faça sentada, se o teu corpo físico permitir, porque sentado você vai ficar acordado. Mesmo que dê aquela pequena cochilada, é só um momento de relaxamento e volta. Se deitar, acaba que às vezes alonga num sono maior. E se é para refletir, tem que estar consciente, pensando naquilo. Então vamos ficar de preferência sentado. E aí, você vai começar a imaginar, a sentir o que é uma gratidão. Por que as coisas negativas, quanto mais você tem uma coisa, você parece que surgem tantas, e as positivas não? Como eu já falei, as negativas elas são mais vistas. Quanto mais você sente, quanto mais você vibra naquela situação, mais aquela situação vai acontecer. Porque Jesus nos deu livre-arbítrio. E se nós estamos falando, repetindo toda hora, sentindo toda hora, questionando toda hora algo na nossa vida, Jesus, com o poder que Ele tem, como Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele vai considerar assim, bom, se ela fala tanto nisso, se ela vê tanto isso, é porque ela quer mais isso. Eu, Jesus, imagina que Jesus está falando com você. Eu, Jesus, sei que isso é ruim. Eu, Jesus, sei que isso não vai fazer ela feliz. Mas se ela fala tanto disso, é o livre-arbítrio dela. E Jesus, na sua grandiosa sabedoria, Jesus, na sua infinita compaixão e respeito, empatia por você, Ele acaba te deixando que aconteça mais aquilo, porque é o teu livre-arbítrio de ficar pedindo aquilo. Você consegue entender? Então, quando eu falo, eu tenho boletos para pagar, tô cheia de dívida. Toda hora você fala, tô com dívida, aí tem que pagar uma conta, aí tem um boleto, aí tenho que pagar uma conta. Vai imaginando que Jesus, no seu poder, Ele te deu o livre-arbítrio. Ele te deu o livre-arbítrio para você dizer: que bom que eu tenho que contribuir com a rede de energia, porque eu tive um ventilador, um ar-condicionado, uma casa confortável, com lâmpadas, com energia, com geladeira, que eu tive essa contribuição da rede de energia e agora eu retribuo com o pagamento
da conta. Eu tenho livre-arbítrio para entender que esse boleto é uma gratidão, porque eu usufruí disso. Assim como o alimento, assim como a rede de água, assim como tantas outras coisas que você precisa pagar. O boleto de um carro, de uma moto, uma parcela, uma prestação, que você usufruiu daquilo. Que bom que eu tenho esse sofá para eu descansar. Que sofá confortável, bem como eu queria. Eu vou retribuir indo lá na loja e pagando a parcela do sofá que eu comprei, que eu estou usufruindo. É mais difícil, né? É muito mais difícil você olhar os benefícios das coisas que você tem, porque a porta do céu é estreita e as portas do mundo são largas. Então, mais e mais aberturas para as portas do mundo, que é o contrário de ir ao céu. Por isso que as coisas ruins ficam mais fácil, porque as portas são mais largas, mas não estão te levando ao céu. Então, quando você tiver contas para pagar, seja forte, persistente para pensar da forma como eu disse. Por que eu tenho essa conta de água? Porque eu usufruí da água dentro da minha casa. Se visualize agora, ligando uma torneira na sua pia para lavar uma louça e não sai uma gota d'água. Se visualize agora, num calor, num lugar quentíssimo, eu não sei onde você mora, num lugar quente ou num lugar muito frio, aonde você não tem uma coberta para se aquecer do frio. Tá dormindo no relento, com vento, frio, ou então com chuva, ou então num calor de 40 graus, de 35 graus, e não tem um ar-condicionado, um ventilador. Não tem energia na sua casa. Se visualize sem energia, numa geladeira, em tudo. Para lavar sua roupa, tem que lavar na mão. Lá no tanque, não tem energia. E aí você para e pensa, vou pagar com gosto essa conta de energia. Que bom que eu tenho isso. Sempre quando você sentir no seu coração uma dificuldade no seu emprego, no seu trabalho, enfim, da onde essa reflexão ela é geral, assim, para que você busque. Eu não fico falando exatamente uma coisa para você, porque eu quero que você deixe o seu pensamento expandir. E assim a reflexão vai acabando, mas a meditação vai começando. E vamos começar a imaginar, já com os olhos fechados. Quando a gente fecha os olhos, a gente consegue enxergar por dentro. E aí você começa a fazer essas reflexões. O que você reclamou hoje? Da comida? Tu foi ao mercado e reclamou dos preços, mas você mesmo assim levou para casa. Então, gratidão por eu ter conseguido levar para casa. Quando você acha que uma coisa está muito cara, você se coloca no lugar do trabalhador que fez com que aquilo chegasse até o mercado para você. É muito caro 1 litro de leite, mas se coloca no lugar de uma pessoa que tem que ordenar as vacas. Se coloca numa pessoa que tem que cuidar de uma horta com essas dificuldades que está o clima que nós estamos enfrentando, e a pessoa tem que ir lá cuidar para aquela alface ficar verdinha, bonita. Além de você reclamar da alface que está um pouco feia, murcha, talvez queimada do sol, você ainda questiona o preço, e aí você vai comer aquilo e vai querer ficar saudável, porque salada é alimento saudável. Sim, ela tem uma nutrição, ela é um alimento saudável. Mas, e aí toda aquela energia de questionamentos que você colocou naquela folha de alface antes de engolir, você vai ter muito mais saúde se você olhar para aquela alface e ser grata que teve um profissional, um trabalhador que fez com que ela chegasse até a sua mesa. Isso serve para tudo. Mas foi uma indústria, foi uma fábrica que fez esse produto. Sim, mas atravessadores, né? E foi necessário isso. Então, muito mais gratidão quando a gente consegue refletir, quando você trazer para o seu sentir e imaginar as situações da vida, aí você vai conseguir sentir a gratidão. Claro que nós não podemos agora, só porque eu sou grata, pagar um absurdo que está fora de padrão ali numa questão. Não, é ter equilíbrio. A ser grata pela sabedoria. Peça ao Espírito Santo sabedoria para poder saber analisar.
fazer pesquisas, orçamentos, mas sempre vibrando na gratidão. Que bom que eu posso tirar uma tarde para pesquisar o melhor orçamento. Não vou comprar aquilo porque está muito caro, porque eu não gostei, botar defeito. Eu não vou comprar porque eu fiz um orçamento e dentro de um orçamento eu tenho livre-arbítrio para escolher o qual que eu vou pôr em prática. E se você escolher o mais ruim para você, Jesus vai te apoiar e vai te dar mais daquele mais ruim, porque foi o teu livre-arbítrio e ele respeita o teu livre-arbítrio. Deu para entender? Então, quando as coisas negativas acontecem, não fala que é porque Deus não está te ouvindo. É porque você fez uma escolha e Jesus te deu livre-arbítrio para fazer essas escolhas. E se não está sendo legal o jeito que tu está vivendo, mude de opinião, mude de escolha. Eu já tive situações, imagina assim, de você estar num lugar e você acha que aquilo é a melhor coisa para sua vida, é coisa boa, sei lá, um tipo de terapia diferente, ou então é um tipo de cultura diferente, é um tipo de amizade diferente, é um tipo de roupa diferente que você está usando, e você está se sentindo que aquilo ali parece que ia ser a melhor coisa. De repente surge outra coisa, e aí você está se questionando, aquilo tudo que eu fazia, isso tudo que eu faço, me deixou nessa situação que eu fiquei. Agora eu estou tendo uma oportunidade de fazer uma escolha, de fazer algo diferente, é o meu livre-arbítrio. Então, eu vou fazer meu livre-arbítrio. Será que eu estou escolhendo certo? Será que Jesus está me abençoando? Aí você para e pede, Senhor, me dê sabedoria. Eu nunca fico pedindo um monte de coisa nas minhas orações. Senhor, me dê sabedoria, para que eu consiga fazer a melhor escolha, o que for melhor para mim. Pai nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade, Senhor, na minha vida. Eu sou a vontade de Deus. Me dê sabedoria para que eu tome a melhor decisão e que as minhas palavras sejam guiadas pelo Espírito Santo, para que quando eu fale seja a melhor escolha. Sempre a sua melhor escolha, sempre a sua melhor decisão, sempre a solução do problema que você está enfrentando vai vir depois de um silêncio que veio depois de uma meditação de fé. Estar em contato com o seu eu, com a sua essência. Meditar não significa só ficar naquela posição sentada, respirando profundamente com as mãos estendidas. Isso é uma técnica de meditação muito eficaz, mas a meditação que eu trabalho é a meditação da consciência, que você pode estar sentada, deitada, de pé, caminhando. A meditação que eu trabalho não é essa tradicional de sentar com a perna cruzada, naquela posição reta. Eu também gosto dessa meditação porque ela é uma meditação que trabalha o fluxo respiratório e ele ajuda muito em muitas situações. Mas nem todas as pessoas têm condições físicas de ficar nessa posição. Então, eu escolhi, dentro do meu livre-arbítrio, dentro da sabedoria que eu recebo nas minhas orações a Deus. Como eu disse antes, eu sempre peço essa sabedoria. Dentro disso, eu recebo a visão. Dentro disso, dentro de um silêncio, eu entendi que o meu estilo, o caminho que eu escolhi para meditar é as reflexões, meditações reflexivas. É o sentir, vamos fazer o fluxo respiratório, vamos sim sentir profundamente, mas pode ser de qualquer posição, naquela que você é mais confortável, desde que a respiração flua livremente. Meditar em relação às situações diárias. Estar lavando uma louça e estar refletindo o quanto foi gostoso ter sujado aqueles pratos numa refeição harmoniosa é uma meditação. Então existem várias escolhas em tudo na sua vida. O que você precisa fazer é observar os pontos, as situações que você tem que resolver, observar como você está vivendo, qual é a situação que você está e fazer a sua escolha. Eu escolho ficar aqui
só lamentando que tô fora do peso e ficar só sentada comendo uma pipoca assistindo filme, ou eu escolho largar tudo, pôr um tênis e fazer uma caminhada na calçada, na rua da minha casa. Ou eu escolho ir para uma academia, ou eu escolho jogar um vôlei, praticar um esporte, fazer uma natação, enfim, qualquer esporte. É escolhas. O dia tem 24 horas, organize seu tempo e faça as suas escolhas, mas antes de fazer as escolhas, faça uma reflexão meditativa, uma meditação que te faça refletir o que cabe a você. Às vezes aquelas meditações muito tradicionais, como eu falei, não vou citar nomes, essa meditação mais postura, ela é para resolver um tipo de problema. E as minhas clientes, pacientes, elas têm outro tipo de problema. Então, dentro do meu contexto de planejamento, eu escolhi criar um método de trabalho que combine com as pessoas que me procuram, que combine com o que eu sei explicar, o que eu aprendi, com o meu conhecimento. Então, existem várias formas de fazer uma comida. Cada cozinheira, cada chefe de cozinha, cada mãe, uma mãe vai fazer um almoço para um filho, uma outra mãe na outra casa vai fazer outro almoço, a mesma comida vai ter sabor diferente. Então, dentro da situação que os meus clientes me pedem ajuda, auxílio, eu achei por bem criar o meu estilo de trabalho, o meu estilo de meditar, o meu estilo de ver as situações da vida de acordo com a minha realidade, com a realidade dos clientes. E vai trazer a mesma calmaria, a mesma cura, a mesma tranquilidade que aquela outra que escolheu por outro tempero. Vai matar a fome do filho aquela mãe que coloca alho no arroz? Vai matar a fome do filho aquela mãe que coloca cebola? Vai matar a fome do filho aquela mãe que só coloca sal e nem tempero? Os filhos vão dizer, mamãe fez arroz para mim e matou minha fome. O como é aplicado, você precisa ter uma conexão e entender. Eu estou seguindo essa escolha, esse livre-arbítrio Deus me deu e eu escolhi. E eu vou ser grata por eu estar tendo esta oportunidade de ter esse conhecimento com a escolha que eu fiz. Então, quando você começar a meditar e refletir a gratidão por as coisas irem acontecendo na sua vida, se você nunca tivesse tido um problema grave, um problema difícil, talvez a gente não tivesse se conhecido. Você não teria me encontrado. E eu espero que tenha sido bom ter me conhecido. Mesmo à distância, nos conhecemos. E eu sou grata por isso. Em todos os lugares que eu vou meditar, que eu vou fazer minhas orações, eu sempre coloco que Deus olhe por todas aquelas pessoas que, mesmo sem me conhecer pessoalmente, estão confiando em mim. E que eu tenha sabedoria para guiar essas pessoas da melhor forma, dentro da minha escolha e dentro do livre-arbítrio e da escolha de cada um. Sem interferências. Ninguém sabe mais que ninguém, apenas cada um faz suas escolhas e coloca em prática aquilo que está aprendendo com essas experiências da vida. Então, ser grato é conseguir respirar fundo, sentir o seu coração. Faça isso agora, respire fundo, sinta seu coração e entenda. Eu tenho que fazer escolhas. Eu escolho fazer uma refeição saudável ou eu escolho não cuidar dos meus órgãos, da minha saúde. Eu escolho me divertir numa festa, bebendo, farreando. Como eu posso escolher me divertir de uma forma mais com Deus, de uma forma mais leve. E todo tipo de escolha vai ser abençoada por Deus, porque Deus te deu o livre-arbítrio para escolher. Você que precisa escolher o que está te fazendo bem. Se a tua escolha não te fez bem, na próxima vez escolha outra coisa, não escolha a mesma, porque não vai fazer bem de novo. Se eu estou falando com um cliente e percebo que aquilo não está sendo legal, na próxima vez eu penso, peraí, mas Deus, eu escolhi agir daquele jeito e aquele jeito que eu agi não foi legal, ou será que foi? Eu preciso de retorno, por isso que sempre no final dos meus acompanhamentos eu faço uma autoavaliação. Porque aí é a hora que você, minha cliente, vai ser a minha terapeuta. Porque o que você me responde como o processo da tua cura
é o que me instiga, o que me incentiva a buscar mais conhecimento e a avaliar a minha postura. E sempre, claro, pedindo para Maria me abençoar, porque filha, quando pede para a mãe sempre alcança. Sigo o meu batismo e também sigo muito esse discernimento que eu sempre peço para o Espírito Santo me trazer conselhos. Conselho é um dom do Espírito Santo. Então eu sempre peço para que Deus reforce esse dom de poder ouvir seus conselhos. E assim a gente segue para a próxima etapa. E assim a nossa caminhada vai indo. E a beleza da sua cura, das suas férias, né? Da sua cura, não é só chegar no final, é degustar o caminho. Vamos imaginar que você vai fazer uma viagem, tem um restaurante maravilhoso na estrada, você para, você faz sua refeição, uma comida que você há tempo não comia, você adorou tudo aquilo, gostou muito, mas quando te perguntam da festa, das férias, você só fala que lá na praia, lá não sei aonde, XY, onde você foi, estava ótimo. Ou não foi legal porque tu chegou lá e ficou gripada e nem aproveitou, que mudou o clima e tal, e você estranhou o lugar. Mas você não aproveitou aquele restaurante da estrada? Aquilo ali fez parte das suas férias. Uma festa de casamento, uma festa de aniversário, às vezes no dia da festa a pessoa mais cansa do que se diverte. Qual é o gostoso da festa? É a preparação, é quantos meses antes escolhendo o buffet, escolhendo convidados, escolhendo o tipo de convite, escolhendo as músicas que vai tocar, escolhendo a roupa que vai usar. Tudo isso faz parte da comemoração. Qualquer coisa que venha acontecer na festa vai ser maravilhoso. Por quê? Porque você já degustou da festa. A vida é assim. Não espere ter o resultado do teu objetivo concretizado, alcançado. Quando o resultado chegar, perdeu a graça. Você precisa caminhar observando. Nós estamos num caminho lindo com você. E esse caminho vai abrindo, vai visualizando luz, vai visualizando que as portas estão abrindo e nós estamos caminhando. E você vai sendo grata por cada detalhe. Sentindo no seu coração que sim, para hoje eu tenho isso. Eu não vou ficar aqui ansiosa esperando o que vai vir na semana que vem. Eu vou ficar aqui assim. Geralmente nos meus atendimentos, a videoconferência, quando eu combino com o cliente, nunca é a primeiro dia. Sempre é lá mais para frente, porque o cliente precisa entender esse caminhar. E aí depois a gente vai fechando. E nesse momento, então, que tu tá ouvindo lentamente tudo isso, vai abrindo seus olhos, respirando fundo e colocando em prática tudo que você ouviu, porque isso é meditar. Nem tudo você vai conseguir, mas algumas coisas você vai. Se achou que foi útil, que foi válido, seja luz na vida de alguém, converse com alguém sobre esse movimento que você está fazendo. De repente alguém na sua história, na sua convivência, que pode estar precisando. Seja luz na vida de alguém. Sorria para alguém. Sorria para você mesmo olhando no espelho. E faça algo diferente hoje. Não fique na mesmice de sempre. Um grande abraço no coração e muita luz no nosso caminho, no seu caminho.